Oi, gente, nós estamos falando sobre ter um relacionamento saudável, um casamento saudável. Então, como tudo na vida, nós precisamos investir um tempo, nós precisamos ter o caráter de Cristo, os frutos do Espírito Santo. E nós precisamos evitar frustrações, conhecer os defeitos da pessoa, nós precisamos avaliar como ela trata familiares, qual é o seu caráter na sociedade, saber os sonhos, os objetivos, as vontades e montar o guarda-reio, ou seja, um sistema de proteção para você não cometer erros, que é ter e o último vai ser permaneça fiel. Quanto nos guarda-reios, na palavra de Deus, nos princípios, naquilo que você tomou como decisão na sua vida. Em 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-se padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, o que Paulo está falando? Mantenha padrão dos fiéis, não necessariamente comparando com os filhos. Vocês têm que ser exemplo, padrão daqueles que já tenham Deus. Ou seja, onde? Na palavra. Você tem que tomar na palavra algo verdadeiro na sua vida. Na palavra de Deus tem os princípios, as bases. No relacionamento você tem que entender e saber quais são os princípios. Em Provérbios fala, quem encontra uma esposa encontra uma bênção. A bênção de Deus não acrescenta dois. Então já para e pensa, se você acha que está num relacionamento, num namoro, que encontrou a sua esposa, então a bênção, a esposa é a bênção de Deus. Se esse relacionamento está te trazendo dor, você não está evoluindo, peraí, para e pensa, alguma coisa está ferindo os valores da palavra de Deus. E isso você tem que prestar atenção. Isso faz parte de ser fiel à palavra de Deus. Você seja fiel no procedimento. O que se fala isso? Na conduta, no seu modo de vida. A conduta moral, o seu padrão moral. Seja exemplo nisso. No amor a Deus é o primeiro grande mandamento. Amor a Deus. As outras coisas elas vão se encaixando nos devidos lugares. Depois você tem que ter o amor ao próximo. Seja padrão na sua fidelidade, na fé, naquilo que você já escolheu, já determinou. No versículo 12 fala em relação à pureza. Seja padrão na pureza sexual, no pensamento, em todos os aspectos. Seja puro, permaneça fiel nesses aspectos que Paulo mencionou. No versículo 15 fala, medita nessas coisas e nela seja diligente. Não seja apático, seja proativo em tudo que você determinou, para que o teu progresso, à medida que você vai se relacionando, a tudo seja manifesto, que essas evidências, a evidência que seu relacionamento está indo bem, está tendo sucesso. Ao versículo 16 manda você ter cuidado com si mesmo e na doutrina e nos deveres, para você salvar quanto a ti mesmo, ou quando você permanece fiel, você está salvando, protegendo a si mesmo e também aos outros, porque a sua vida, as suas atitudes, as suas ações é exemplo, inspiração para muitas pessoas. Então, quando você está falando de ser um líder, se você cai, você também está influenciando outras pessoas. Seja fiel, permaneça fiel em todos esses aspectos. Desse modo, quando nós aplicamos os princípios bíblicos em nosso relacionamento, nós presenciamos um crescimento em todas as áreas da nossa vida. Ao mesmo tempo, se algum familiar não é saudável, nós precisamos descobrir aonde a nossa conduta está desalinhada com a palavra. Então, quando a nossa fidelidade com as escrituras e na nossa intimidade com Deus e naquilo que tudo fizemos,
é fundamental para nós desenvolvermos constantemente o nosso chamado. O último ponto que nós vamos trabalhar é o ouvir e obedecer. Nós trabalhamos 4 pontos e esse último ponto é estar pronto para ouvir e obedecer aquilo que Deus tem nos trazido e ser fiel. Então, nós falamos bastante sobre a vontade perfeita e a obediência permissível. E quando nós vemos isso, nós temos alguma história e eu escolhi a história que nós vemos claramente a vontade permissiva e a história de Ló. Todo mundo Ló já tá lá, o anjo vem e fala, você precisa sair dessa cidade que eu vou destruir, você precisa ir para um monte. E Ló fala assim, não, eu vou fazer o seguinte, Senhor, me manda para a cidade, eu não quero ir para o monte, porque lá não vai me dar. Me manda pra cidade, porque eu quero ir pra... A vontade perfeita era um monte. Aí o anjo fala, então tudo bem, a vontade permissiva, vai pra cidade. E quando eu vai lá, a sua esposa olha pra trás e há uma consequência de uma coisa que não foi imediata. Ele perde sua esposa, ele vai com as suas 2 filhas pro monte. Ele volta para a vontade perfeita, mas existe consequências. As suas filhas, elas dormem com ele e nós sabemos todas as consequências. Sempre existe consequências debaixo da nossa escolha. Então, quando a gente ouve e obedece a palavra de Deus e somos fiel a ela, ele vai trazer a colheita de bons frutos e obediência. E obediência tem tudo a ver com o tempo. Então as pessoas querem manipular o tempo. Quando nós somos solteiros, porque não ter relações sexual agora? Porque não eu vou casar com essa pessoa? Porque não eu posso manter a minha vida sexual ativa? Não, porque eu não posso namorar com essa determinada pessoa, mas eu não tenho caráter trabalhado? Eu ainda tenho algumas dores para ser trabalhada. Quando nós vemos a história do maná, porque quando Deus ele envia o maná, existia a questão de tirar o maná duplo na sexta-feira, porque eles não poderiam trabalhar no sábado. Então a sexta-feira era o dia perfeito para se colher o maná duplo, mas teve pessoas ansiosas, temerosas, preocupadas, elas colhiam o maná duplo no dia errado. E a Bíblia conta que quando essas pessoas colhiam no dia errado, aqueles maná dava bicho e cheirava mal. E quando o maná duplo colhido no tempo certo, ele seria perfeito. O que a gente aprende? A coisa certa na hora errada vai dar bicho e cheirar mal. Então quando nós ouvimos e entendemos o tempo de Deus, e entendemos que a vontade de Deus, nós não vamos tentar manipular o tempo, querer as coisas na hora errada. Então, é ruim. O sexo é ruim? Não, de maneira ruim. Não, é incrível. No tempo certo. Ouvir e obedecer tem tudo a ver com o discernimento do tempo. Quem são as pessoas que você está ouvindo? Quais são as vozes que você está ouvindo? Você escolhe ouvir o seu amigo que tem a mesma idade, as mesmas experiências? Então, logicamente, vai querer as mesmas coisas que você. É mais fácil você ouvir ele e não obedecer seus pais, seus líderes, a voz de Deus. E você manipular essas vozes vai ter consequências. Em Gálatas 6 fala das consequências das nossas escolhas. Não sei se você percebeu, mas todos esses pontos é o tempo. Então, ter o caráter de Cristo, evitar frustrações, pôr o guarda-rei, ouvir e obedecer, isso vai trazer saúde para o seu casamento. Você vai ter debaixo do tempo perfeito e você vai entender os tempos e vai poder usufruir tudo aquilo que Deus tem para você em todas as temporadas. Então pense como seu casamento está e o que você pode fazer para melhorar. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!